Olá, meu nome é Derek Almeida Marques, sou acadêmico do mestrado em Ciência Animal com ênfase em produtos bioativos da Universidade Paranaense. E hoje eu vou falar um pouco sobre a terapia fágica em frango de corte, uma análise cienciométrica dos periódicos e da consolidação do tema. Então, a resistência antimicrobiana, ela é uma temática que representa grande desafio para a saúde única na atualidade, especialmente na produção animal, de forma que existe, uma busca por alternativas terapêuticas para o controle desses micro-organismos multiresistentes. Nesse sentido, então, nós temos algumas pesquisas em determinados campos, caso do uso dos bacteriófagos. Então, os bacteriófagos eles são vírus específicos que infectam essas bactérias e acabam proporcionando a sua lise. Diante do avanço em pesquisas nessas áreas, então torna-se fundamental compreender o campo de pesquisa relacionado a tal, de forma que a cienciometria, então, ela acaba permitindo a quantificação, que permite também identificar as temáticas e tendências de determinado campo, a sua estrutura de comunicação do conhecimento e a área em questão. Então, nesse sentido, o objetivo do presente resumo ele foi realizar uma avaliação cienciométrica quanto aos periódicos de pesquisa sobre a terapia fágica em frangos de corte e a sua relevância, então, para a consolidação do campo. Então, nós realizamos uma análise cienciométrica a partir dos dados da base Web of Science, em um recorte temporal de 2021 a 2025, utilizando uma estratégia de busca específica em idioma inglês, em que nós utilizamos as terminologias e suas variações da terapia fágica, resistente antimicrobiana e frango de corte, conectados por meio de conectivos booleanos. Então, os dados eles passaram por um processo de elegibilidade e filtragem no pacote Bibliometrics, implementado no software R, onde nós obtivemos um total de 270 artigos distribuídos em 105 periódicos. Como resultado, nós obtivemos, então, que os periódicos de maior importância na área foram Fronteiras em Microbiologia, com 23 publicações, Ciência Avícola, com 20 publicações, Revista Internacional de Microbiologia de Alimentos, com 13 publicações, as revistas, então, Relatórios Científicos e Vírus, com 10 publicações, a revista LWT, com 9 publicações, a revista Antibióticos, com 8 publicações, e as revistas Pesquisa Internacional em Alimentos, Micro-organismos, Aplicações e Pesquisas em Terapias com Fagos, com 7 artigos, respectivamente. Como autores centrais, nós obtivemos, então, Wang X com 3 publicações, Li Y com 12 publicações, Wang Y com 10 publicações, e Kim J e Li X com 8 publicações. Como palavras-chave centrais, nós obtivemos, então, o termo salmonela com 96 retomadas, o termo biofilme com 25 retornos, o termo Escherichia coli com 23 retornos, os termos coquetel e contaminação com 21 retornos. De modo, então, que, por meio do mapeamento dessas palavras-chave, nós acabamos encontrando a temática voltada para ameaças sanitárias da cadeia avícola. Então, no gráfico de 3 campos, nós podemos correlacionar e determinar, então, forte ligação entre os periódicos de publicação, os autores e as palavras-chave. Só lembrando que aqui as palavras elas passaram por um processo em que nós retiramos os termos que se repetem, porém, na hora de montar o gráfico de 3 pontos, não foi possível retirar. Por meio da análise dos dados obtidos, podemos evidenciar que, de fato, houve uma distribuição segundo o modelo de Bradford, em que poucos periódicos eles detêm, então, participação específica na produção sobre determinada temática, de modo que foi possível identificar, então, os periódicos concentrados nas áreas de microbiologia, doenças infecciosas e resistência antimicrobiana. O AB e colaboradores, eles destacam também que, de fato, há uma importância da terapia fágica como uma alternativa promissora diante do aumento da resistência antimicrobiana, que acaba sendo respaldada por evidências científicas em que a aplicação contra cepas de importância sanitária em aves. Não foi possível ainda delimitar que as palavras-chave elas acabam formando um grupo central, um eixo central delimitado, em que as pesquisas com o uso de bacteriófagos elas se voltam para os patógenos de importância na avicultura, que seriam, então, especialmente a salmonela e Escherichia coli, além da retomada de alguns termos, como o caso do termo coquetel, que é sustentado por alguns autores que afirmam, então, que o uso dos fagos na apresentação de coquetéis, que seria a combinação de mais de um tipo de bacteriófago, ela acaba tendo uma eficácia maior frente aos micro-organismos. E, de modo geral, essa apresentação, então, de união entre os periódicos, os autores e as palavras-chave, elas acabam sugerindo que a estrutura do campo ela já é bem delimitada e está em um processo de construção. Então, apesar dela ser uma estrutura que já tem uma delimitação, ela ainda está em um processo de construção. Dessa forma, nós concluímos, então, que a produção científica acerca do uso de bacteriófagos como alternativa aos antimicrobianos em frangos de corte concentra-se em um núcleo reduzido de periódicos especializados, evidenciando a consolidação do tema, e que as relações entre os autores dos periódicos e as palavras-chave elas acabam reforçando o crescente interesse no uso dos bacteriófagos como alternativa aos antimicrobianos, principalmente na avicultura. Eu queria agradecer a todos pela atenção.